Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui com a nossa honrada professora Naudiana, coordenadora acadêmica de operações do curso de medicina aqui da nossa praça de Unifacid, né? Ela vai falar um pouco com vocês, também vai ministrar um mini curso sobre primeiros socorros, tá? De antemão, já passo a palavra para ela dar início ao mini curso. Então, gente, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professora. Nós estamos aqui, como o João já me apresentou, sou professora Naudiana. Hoje eu estou na coordenação operacional acadêmica do curso de medicina já há algum tempinho. E, assim, além de coordenadora, eu sou socorrista do SAMU Teresina há 17 anos. Então, algo que me orgulha bastante. E aí, a gente vai falar hoje, o nosso curso está em 2 aulas, que será hoje e na próxima terça-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros, que é algo que todos nós devíamos estar, assim, afinados, independente da área que a pessoa gostaria de ter. E eu fico, a aula é uma aula bem aberta, eu vou ministrando. Se vocês, eu não vou ter acesso ao chat no momento que eu estiver fazendo a apresentação, mas o João tem acesso, então fiquem à vontade, pode parar, João pode parar a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, fiquem à vontade para questionar. A gente não sabe de tudo, mas a gente, assim, já trabalha nessa área já há um bom tempo e a gente vive, né? Como a gente vive disso, a gente vive estudando para que a gente possa fazer o melhor atendimento aos nossos pacientes, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa aula. Conseguem ver minha apresentação já? Sim, professora. Sim, então vamos lá, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho. Esse curso é um curso básico de primeiros socorros. A gente vai abordar os principais causas que levam as pessoas a necessitarem de atendimento. Vocês já observaram que eu estou em um dos nossos laboratórios de simulação. Hoje nós temos, graças a Deus, o melhor laboratório de simulação do Norte e Nordeste. É um dos melhores do Brasil. Nós temos hoje 15 manequins, aliás, já vieram mais, já está passando dos 20 manequins de simulação, tanto básica como intermediária e avançada. Então, os nossos alunos da área de saúde, não só os alunos do curso de medicina, mas os alunos do curso de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, terapia. Qual mais, gente? Biomedicina tem a oportunidade de usufruir desse e dos outros espaços ao qual nós temos aqui para poder simular na teoria, a teoria e colocar em prática antes mesmo de entrar em contato com o paciente real, tá? Bem, gente, o que são primeiros socorros, né? Os primeiros socorros são os cuidados imediatos que são prestados a alguém com uma doença ou algum ferimento, algo que leve a saúde, o risco à saúde daquela pessoa. Então, uma atuação nos primeiros minutos pode ser definitiva, pode definir se a vítima irá se recuperar completamente ou não, ou às vezes realmente se recuperar. Se eu não tomar, às vezes, em determinadas situações, se eu não tomar uma atitude de imediato, corre o risco daquele paciente não sair daquele quadro. E a atuação nos primeiros socorros pode significar também a diferença entre a vida e a morte das vítimas, tá? Só um instante, gente, deixa eu botar aqui meu telefone no silencioso para não atrapalhar a nossa aula. Então, quando a gente vai prestar socorro a alguém, a gente precisa primeiro saber se eu consigo prestar socorro. Às vezes, no impulso, a gente toma ações que levam a nossa a integridade da nossa vida, coloca a integridade da nossa vida em risco. Então, lembrar sempre que heróis mortos não salvam vidas.
Às vezes, a gente tem visto situações de pessoas que não sabem nadar e querem tirar alguém que está se afogando da água. Termina que quem está se afogando se afoga e quem não estava se afoga também. Então, portanto, sempre tome cuidado com o local, né? Às vezes, é muito comum em acidentes o que a gente chama de acidentes secundários. Você vai observar um acidente, fica lá sem prestar atenção e sofre um novo acidente. Então, você nem era vítima e termina sendo vítima também. Então, o primeiro passo, quando tem um determinado acidente, é a segurança do local. Então, observe sempre o ambiente, se tem presença de vapor, às vezes, se tem produto químico, se são tóxicos, né? Se está acontecendo aquele acidente, se está acontecendo aquele agravo à saúde da pessoa, está acontecendo numa avenida movimentada, se está sendo sinalizado. Então, a gente tem que observar sempre isso. E certifique-se que o local seja seguro para que você não se torne uma próxima vítima. Procure sempre, em primeiro lugar, a sua segurança. Então, você tem que se preocupar com você em primeiro lugar. Eu já cheguei em determinados locais, por exemplo, estava acontecendo um incêndio e o SAMU chegou antes do bombeiro. E aí, o que acontece? As pessoas queriam, porque queriam que a gente entrasse no local em chamas. Gente, isso aqui é tecido, isso aqui não é uma armadura, eu não sou heroína, tá? Eu faço o que está ao meu alcance, mas eu não posso colocar em risco a integridade da minha vida, porque eu vou me tornar uma segunda vítima. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com relação a isso. Um outro passo existe que eu tenho que perguntar, fazer algumas perguntas. Existe algum perigo para o socorrista? Então, se existe perigo para mim, então muitas vezes quem tem que entrar vai ser o bombeiro, antes que essa pessoa seja resgatada, antes que essa pessoa, né, que ela esteja num local que a gente chama de área quente, que é justamente onde está acontecendo o agravo. Existe algum perigo para a vítima? Muitas vezes sim, mas aí muitas vezes quem tem que fazer esse resgate não é o SAMU, em primeiro lugar o bombeiro. Existem outras pessoas às suas voltas que possam ajudar? Às vezes sim. Às vezes, por exemplo, um carro descer um barranco, alguma coisa desse tipo, que o bombeiro vai demorar muito ou que não tem bombeiro. Então, assim, existem pessoas que conseguem nos auxiliar e a gente consegue trazer aquele indivíduo para um local seguro. Então, se tiver, ótimo. Onde fica o telefone mais próximo? Alguém possui celular? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia em filmar e ninguém lembra de ligar para o SAMU, de ligar para o bombeiro para solicitar auxílio, tá? Então, é importante que a gente saiba quantas pessoas estão feridas e como elas se feriram. Por quê? Quando você liga para o SAMU, você vai falar com o médico, é o médico da regulação, e esse médico vai fazer uma análise de quantas ambulâncias ele deve mandar para o local, quantas pessoas, né, vão ser, se é preciso chamar a polícia, se é preciso chamar o bombeiro. Então, é preciso que ele saiba, ter uma ideia, pelo menos, de como está a cena do acidente. E sempre, gente, qual a sua localização? Eu estou aqui. Aqui onde? Tá? Eu preciso que vocês, quando vocês ligarem para o SAMU, que vocês digam o endereço correto, pontos de referência, para que fique mais fácil a ambulância chegar. Porque as cidades são muito grandes, existem muitos locais, por exemplo, só aqui em Teresina existe, por exemplo, Vila São Francisco Norte, Vila São Francisco Sul. Então, é importante que a gente saiba realmente o local para que a ambulância possa chegar o mais breve possível. Tudo bem até agora? Sim, professora. Então, conheça seus limites e não se torne uma próxima vítima. Como eu disse, como é que eu vou salvar alguém que está se afogando se eu nem sei nadar? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Não tente resgatar uma vítima de afogamento se você não sabe nadar bem. E mesmo sabendo nadar bem, quem está se afogando, ele quer sair daquela situação. Então, é muito comum, mesmo que eu seja um exímio nadador, eu vou tirar alguém que está se afogando e ele termina por me afogar junto. Então, o ideal não é que eu vá até ele, é que eu jogue alguma coisa para essa pessoa se agarrar, para que ele não venha a tentar me afogar também.
Outro ponto que é interessante é precauções universais. Eu preciso estar paramentado. Hoje, com o advento da Covid, todo mundo precisa estar usando máscara, todo mundo precisa estar usando óculos, luvas, para evitar não só a Covid, mas qualquer uma outra patologia que esse paciente venha a poder ser uma fonte de contaminação. No SAMU, a gente trabalha muito com sangue, pessoas acidentadas, pessoas feridas por arma branca, por arma de fogo. E aí eu preciso estar paramentada para que eu possa, ou seja, quando eu digo paramentada, vestida adequadamente, né, com equipamentos que a gente chama de EPI, são equipamentos de proteção individual, que é gorro, óculos, máscara, luva. O meu próprio macacão é um EPI, porque ele é grosso. As pessoas dizem assim, Ave Maria, usar um macacão desse de manga comprida, quente que só, mas é necessário, porque ele é grosso, muito provavelmente pouco sangue em pouca quantidade não vai me contaminar. Então, é importante que a gente evite ao máximo o contato com fluidos corporais da vítima, como sangue, urina, saliva e outros. Procure usar sempre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, as luvas, máscara, gorro, e assim sucessivamente. E quando é que eu devo pedir ajuda por telefone, né? Quando alguém estiver gravemente doente ou ferido, é importante que a gente o faça. E quando você não tiver certeza do que fazer em um caso de emergência, então liga sempre para o SAMU, porque lá, mesmo que não seja necessário mandar a viatura, ele vai te orientar. O médico que está lá vai te orientar para que você possa realmente fazer o primeiro atendimento ou tomar as primeiras atitudes até que o socorro chegue, tá? Se você estiver sozinho, então grite por socorro, né? Enquanto começa a avaliar a vítima. Peça alguém que está próximo, às vezes você está só em casa ou está na rua, pede alguém para ajudar. Então, caso ninguém ouça seus gritos e não haja necessidade e não haja necessidade de cuidados imediatos, deixe a vítima no local, em último caso, e ligue sempre para a emergência se você não tiver com o telefone próximo. O ideal é que você fique próximo à vítima para que você já receba as orientações e que você possa também dizer como esse paciente está, tá? Então, como pedir ajuda, tá? Com outras pessoas, se tiver outras pessoas ao seu redor, permaneça com a vítima prestando os primeiros atendimentos, que você vai ser orientado para isso, e peça alguém para telefonar para o serviço de emergência. Então, lembrar sempre, nosso serviço de emergência no Brasil, ele é universal, o número dele é 192. Então, liga sempre 192, tá? 193, o bombeiro, 190, Polícia Militar. Então, você vai ter que perguntar, vai responder ao médico regulador, que é a pessoa que está lá na regulação do SAMU. Então, ele vai perguntar, às vezes o próprio telefonista, antes de passar para o médico, já vai coletar esses dados, onde é a emergência, qual o seu número de telefone que você está ligando. Por que as pessoas perguntam o número do telefone que está ligando, gente? Por incrível que pareça, às vezes, até 1/3 de todas as ligações que chegam no SAMU é trote. Então, é muito triste. E, às vezes, quando você não diz o número correto, já é um indício que você está fazendo, que tá sendo, o SAMU está sendo vítima novamente de trote. Então, enquanto a gente tem muitas pessoas precisando realmente de uma viatura, de uma ambulância, tem gente brincando com a vida das pessoas, né? Então, qual é a situação de emergência? Você tem que saber qual é o quadro daquele paciente para que você possa dizer, possa descrever o que você está vendo. Ah, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeira, eu não sou da área de saúde ainda, eu sou estudante, eu estou fazendo pré-vestibular, eu estou fazendo terceiro ano para fazer meu vestibular, ainda não sei, mas você sabe dizer, ele vai te perguntar e você vai dizer com sim ou que não, você vai conseguir responder, né? Você vai dizer o seu nome, a pessoa que está ligando, até porque quem está ligando precisa ser registrada essa ligação. A vítima está responsiva, o que é isso? Você fala com a vítima e ela te responde. Então, por que é importante eu saber disso? Porque quem fala respira, e quem respira tem coração batendo. Então, esse paciente não está em uma parada cardiorrespiratória. A vítima está respirando normalmente, que às vezes o paciente pode estar em parada apenas respiratória, ou a respiração dela é uma respiração difícil, ela respira com dificuldade. Então, é importante essa informação para o médico regulador.
Você é capaz de prestar socorro, realizar o que a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar, que é o RCP? Se você for capaz, então, se esse paciente estiver em parada cardiorrespiratória, em PCR, você vai ser orientado a iniciar esse atendimento. Você tem acesso a um desfibrilador externo automático, que é um aparelho que dá o choque que vai fazer com que o paciente sobreviva. É um tema da nossa próxima aula. Se você tiver, ótimo. Tá? Em Teresina, alguns locais têm esse aparelho. Por exemplo, a Unifacid tem esse aparelho. Então, se alguém passar mal aqui, tiver uma parada cardiorrespiratória, nós temos o aparelho para tentar reverter o quadro. Então, os shoppings eu sei que tem o Atacadão, né? Não estou fazendo propaganda do supermercado, mas lá eu vi que tem também. Então, alguns supermercados têm esse aparelho. Então, é importante que a gente saiba e saiba também agir nesse momento. Então, continue na linha até o que o médico do regulador lhe diga para desligar, pois ele pode orientá-lo sobre como prestar os primeiros atendimentos a esse paciente vítima de algum tipo de acidente ou mesmo de uma parada cardiorrespiratória. Então, quando telefonar para o serviço de atendimento de emergência, quando a gente deve ligar para o SAMU? Aí você vai observar se a vítima não responde, né, quando você fala com ela ou quando você toca na pessoa, pode tocar. Isso que a gente chama de responsividade. Se ela não responder, é um caso de ligar para o atendimento, tá? Apresenta dor no peito ou desconforto torácico, não é aquela pessoa que ela está dizendo, olha, eu estou com uma dor muito forte aqui no meu peito. Então, essa pessoa precisa ser encaminhada para o serviço de emergência e se eu não conseguir levá-la, eu preciso de uma ambulância para fazer. Então, apresenta sinais de acidente vascular cerebral ou encefálico, que é o nosso AVC. Então, quais são esses sinais? A gente vai ver no decorrer da próxima aula. Apresenta dificuldade respiratória. Então, quando meu paciente respira com dificuldade, é um paciente que precisa ser levado para a emergência o mais breve possível ou precisa ser encaminhado ser atendido já na ambulância. Apresenta queimadura ou ferimento grave. Então, gente, quando eu tenho uma queimadura grande, uma queimadura, 20% do corpo já é considerado uma queimadura grave, ou então que eu tenho queimadura de extremidades, mãos, pés, ou cabeça ou área genital, tá? É considerado uma queimadura grave. Quando essa pessoa apresenta convulsão, ela precisa ser encaminhada para a emergência, ela precisa de um atendimento o quanto antes. Não consegue mover uma parte do corpo, porque isso também é um sinal de AVE ou AVC. Então, é um paciente que precisa ser encaminhado. Quando essa pessoa levou um choque elétrico, então ela precisa ser encaminhada para a emergência, tá? Foi exposta a alguma substância tóxica, ela inalou alguma fumaça ou ela inalou alguma substância tóxica, precisa ser levada para o serviço de emergência. Tentou cometer suicídio. Aqui, Teresina é a capital que tem o maior índice de suicídio do Brasil. Então, a gente precisa que as pessoas cometem suicídio com muita frequência, então, ou tentam suicídio com muita frequência. Então, essa pessoa precisa ser levada para a emergência, sim. Ou ela foi assaltada e ela foi assaltada e ela termina, por sua vez, por não conseguir falar, ela entra em estado de choque. Então, ela não consegue, né, de alguma forma, se comunicar, ela está em estado de choque, então ela precisa, às vezes ela nem está ferida, mas ela não consegue se comunicar, ela está com dificuldade, então precisa, ela precisa ser atendida, tá? Então, às vezes, o paciente está com obstrução da via aérea, tá? A via aérea está obstruída, tem dificuldade para obstruir, tá? Então, é importante que a gente desobstrua essa via aérea, que a gente tente tirar o objeto. Só um instantinho, gente. Pronto.
que a gente tente, então é importante que a gente, quando a gente acha que a pessoa está engasgada, tem alguma coisa, então que a gente coloque a cabeça dessa pessoa para trás, tentando abrir essa via aérea. Às vezes, se ele não está em crise convulsiva, quando você faz isso, a língua dele é tracionada para frente, então você termina que desobstrui a via aérea. Quando você faz isso, levanta a cabeça do paciente, você consegue visualizar se ele consegue respirar, tá? Às vezes é um paciente que está inconsciente, você precisa observar isso aí. Então, gente, a desobstrução da via aérea, eu vou ficar em pé e vocês vão me dizer se vocês vão conseguir ver, tá? Então, às vezes o paciente está engasgado. Uma das características que o paciente está engasgado é que a pessoa põe a mão aqui na garganta. Isso ele ainda está consciente. Então, caso a vítima consiga emitir sons, consiga tossir alto, então é uma obstrução leve. E então, você deve, o que você deve fazer com esse paciente? Incentivá-lo a tossir. Quando ele tosse, ele vai expelir o objeto. Caso ele não consiga respirar, ele começa a tossir, mas ele tosse muito baixo ou sem som nenhum, não consiga emitir nenhum som, respire, e aí você vê aquela dificuldade, sai sons agudos, né? Aquele ruído, tipo um ronco, tá? Esteja com os lábios ou a pele ficando azulada e faça o sinal universal da asfixia, que é colocar as mãos na garganta, é uma obstrução grave. Então, você deve agir rapidamente, seguindo os seguintes passos. Gente, eu vou ficar em pé e eu espero que vocês consigam me ver. Conseguem me ver? Sim? Sim, professora. Essa região do abdômen? Sim. Imagine que eu me abraço aqui por trás e aí eu vou pegar o umbigo. No umbigo, eu vou colocar o meu dedo mínimo. Tá conseguindo ver? Sim. Sim. Sim? Ó, o mínimo, deixa eu pôr para cá, o mínimo, aí eu vou colocar os dedos juntinhos, ó. 1, 2, 3, 4, com o dedinho dobrado, 5. Aí eu venho aqui nessa região do estômago, conseguem visualizar? Sim. Sim, professora. Aí eu faço com a outra mão aqui por cima e eu vou fazer movimentos de J, de baixo para cima, com toda a força que eu tiver. Por quê? Fazendo isso, eu vou fazer com o meu paciente, o nome dessa manobra é manobra de Heimlich. E aí eu faço com que o meu paciente desengasgue. Então, se a pessoa estiver engasgada, caso esteja, diga que irá ajudar, fique atrás dessa pessoa, passe os braços, como está aqui a imagem, passe os braços por baixo dos braços da vítima, né? Fique na frente dela. Uma das suas pernas, você deve ficar mais ou menos assim, lateralizado, e uma das suas pernas vai ficar entre as pernas da vítima, porque se ela desfalecer, ela não vai cair, você consegue ampará-la. Feche, faça aqueles 5 dedinhos até que você feche o punho, né? E aí, com a outra mão, você vai colocar o polegar voltado para cima e fazer esse movimento em J. Segure o punho com a outra mão e aplique compressões abdominais rápidas. Aplique compressões até que o objeto seja forçado a sair da via aérea ou que a vítima consiga respirar, tossir ou falar até, ou então quando ele se torna hiporresponsivo, ou seja, ele não responde mais. E aí, gente, se a vítima não ficar responsiva, você vai fazer gire, grite por socorro. Se alguém vier ajudar, peça para que ligue para emergência. E aí você vai colocar a vítima como aqui na imagem, tá? De barriga para cima. Se estiver sozinho, procure o telefone mais próximo, ligue para emergência e retorne a vítima iniciando as compressões, a ressuscitação cardiopulmonar. Se você estiver sozinho com a vítima em criança, inicie os passos de RCP por 2 minutos e só depois, ou 5 ciclos, e só depois ligue para a emergência. Então, cada vez que abrir a via aérea para avaliar as ventilações, procure se você consegue ver o corpo estranho. Se você conseguir ver, retire-o, tá? Você mete o dedo mesmo dentro da boca da pessoa e retira o corpo estranho. Às vezes um pedaço de carne, às vezes um objeto, um chiclete, às vezes pode acontecer. Se você não vê o objeto, reinicie a RCP, 30 compressões e 2
ventilações. Se a pessoa for gestante ou obesa, aí você não faz em pé, você deita a pessoa, você cavalga sobre ela, sobre essa região aqui do quadril, e com esse movimento nessa região, você vai fazer nessa região aqui para tentar retirar o corpo estranho. E até crianças até 1 ano de idade, eu vou voltar aqui, você vai colocar ela na sua perna, sempre com a cabeça mais baixa, e você vai dar 5 tapinhas entre as escápulas, como a gente diz no popular, entre as pazinhas da criança, vira ela lá onde a gente brinca, que é a boca do estômago, você vai fazer esse movimento. 5 movimentos, observa se saiu o corpo estranho. Se a criança desengasgar, é porque ela chorar é porque ela desengasgou, ok? Beleza. Até aqui Ok, tudo bem? professora. Tudo bem, tem algumas perguntas no chat, se a senhora preferir, eu posso fazer elas no Pode final. fazer logo, João, Pode pode fazer fazer. logo? Tá bom. Isso. Até que a gente passe para outro tema. Pode fazer. Tá, ok. A primeira pergunta foi de Mariane. Se a vítima estiver sofrendo uma parada cardíaca e a pessoa que está tentando socorrer não é capaz de fazer o RCP, o que deve ser feito? E Mariana, complicou para essa pessoa, tá? O ideal é que todos nós soubéssemos fazer, porque a partir do quarto minuto, sem oxigenação cerebral, essa pessoa vai ter danos irreversíveis. Provavelmente no 6º minuto, ela já começa a entrar em morte cerebral. Então, é complicado para essa pessoa. O ideal é que todos nós saibamos fazer alguma coisa, mas assim, é ligar e pedir, gritar por socorro para ver se alguém consegue fazer alguma coisa, porque realmente vai complicar para esse indivíduo. Na próxima aula, eu deixei AVE e deixei, que é acidente vascular encefálico, que é a nova terminologia que a gente utiliza. Às vezes eu falo AVC porque, como a gente está falando, entre aspas, para leigos, as pessoas associam mais o AVC, mas hoje a terminologia que a gente utiliza é o acidente vascular encefálico, AVE. E parada cardiorrespiratória para a próxima aula, tá? Tá. A Próximo, outra João. pergunta, professora, é da Sofia Sena. Quais os sinais de AVC? Os sinais de AVC que a gente vai falar na próxima aula vai ser dificuldade, paralisia. Você pede, é o que a gente chama pede para a pessoa falar, ela não vai conseguir falar ou vai falar muito arrastado, né? A gente pede ela para sorrir, às vezes a boca vai ficar torta. A gente pede ela para elevar os braços, às vezes um braço vai, o outro vai pouco, às vezes não vai nada, tá? E ela tem dificuldade de visão, né? Ela diz que está vendo tudo embaralhado. Então, são mais ou menos esses sinais. Tá ótimo, professora. Tem mais duas. Da Alana Lima. Qual o procedimento correto caso ocorra algum choque anafilático e como reconhecer que a pessoa está tendo um também? O choque anafilático é muito parecido com o engasgo, porque vai inflamar aqui dentro, tá? A glote vai fechar e o ar não vai conseguir passar. Então, parece muito com engasgo. A pessoa ela vai ficar azulada, ela vai ter dificuldade respiratória, o ar vai passar com muita dificuldade. Então, ela vai ter esses sinais. E aí, o ideal, primeiro, é fazer a medicação. Geralmente, a gente inicia a medicação com medicação para alergia. No caso, a gente vai utilizar corticoide, que é mais rápido, a gente não vai usar antialérgico, histamina, essas coisas, porque demora muito, a gente até vai utilizar, mas não no primeiro momento, a gente vai utilizar corticoide. Às vezes, a gente vai utilizar a adrenalina, que é uma droga que vai auxiliar também nessa diminuição dessa sintomatologia, e na pior das hipóteses, né, a gente faz na ambulância o que a gente chama de cricoidostomia, que é a abertura da cartilagem cricóide. A gente coloca um gelco, que é o gelco, na verdade, é que a gente coloca, não é aquele que parece uma borboletinha que a gente coloca aqui, não, é um que é bem grosso. A gente coloca aqui na cartilagem cricóide, que aqui embaixo do pomo de Adão tem uma cartilagenzinha, e a gente fura lá para deixar o ar passar. Tá ótimo. Professora, tem mais, deixa eu ver, 3 perguntas. Pode fazer. Tá bom. Qual o ritmo correto para fazer a manobra de RCP? O Pergunta de ritmo, Maria Clara.
Isso, A gente ritmo vai correto. fazer pelo menos 100 compressões por minuto. Se você vai fazer só as compressões, se for uma pessoa que não é da sua família, uma pessoa que você não consegue fazer boca a boca, porque no meio da rua a gente não consegue. Aí você vai ter que fazer pelo menos 100 compressões por minuto, né? Na próxima aula eu vou trazer um manequim, eu vou tentar demonstrar aqui pela internet, né, para a gente conseguir, para vocês conseguirem visualizar. A e se é alguém da minha família, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. E aí, 5 ciclos desse em 2 minutos. 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, 30 para 12. Tá certo? Tá ótimo, professora. Mais uma pergunta de Sara Yasmin. Com uma pessoa mais idosa, de mais idade, as indicações são as mesmas ou existem mais recomendações? Não, são as mesmas, tá? Tanto para RCP como para qualquer um, para engasgo, sempre as mesmas. Uma vez eu fui pegar uma velhinha e disse: Meu Deus do céu, vou fazer aqui uma manobra de Heimlich, né? Eu vou quebrar as costelas da bichinha. E aí a gente colocou dentro da viatura, e aí era um local assim bem íngreme, assim, ela morava assim na cabeça do morro, como a gente diz. E aí no momento ela tinha se engasgado com pão molhado no leite. Na hora que o motorista foi travar a maca, porque a gente não queria fazer dentro da casa, assim, porque não é bonito de se ver. A gente colocou dentro da ambulância para ficar mais reservado para a equipe fazer. Só que na hora que o motorista foi travar a maca assim, pedaço de pão saiu, graças a Deus. Mais uma pergunta de Renata Lívia. Pode ocorrer problemas neurológicos? Sim, principalmente quando não tem oxigenação, né? O paciente entrou em uma parada cardiorrespiratória ou mesmo numa convulsão, então pode haver sim problemas neurológicos, muito provavelmente. Tá Tá? ótimo, Se professora. demorar muito, vai acontecer. Pode dar continuidade. Então, as convulsões, né, como eu disse, a maioria das convulsões é causadas por epilepsia, mas existem outras causas, como ferimentos na cabeça, baixo nível de açúcar, quando o paciente é diabético, que a gente chama de hipoglicemia, lesões por excesso de calor, intoxicação, alergias, então tudo isso pode causar o indivíduo causar convulsão, tá? Então, na convulsão vai ver a perda do controle muscular, né? Às vezes a pessoa cai no chão e leva a outro trauma, né? Uma trauma na cabeça, porque bateu a cabeça, e a pessoa vai desenvolver movimentos bruscos de braço e de pernas e de outras partes do corpo. E aí, via de regra, esse paciente perde a consciência. Então, como é que eu vou agir, né? Primeiro, eu vou proteger a vítima de alguns ferimentos, né? Tentar não deixar ela bater a cabeça, então, eu vou segurar a cabeça. Telefone ou peça alguém para telefonar para a emergência, porque esse paciente vai precisar ir para o hospital. Eu devo afrouxar sempre as roupas ao redor do pescoço para ele não se asfixiar. Após o término da convulsão, observe se a vítima estiver respirando. Se ela não estiver respirando, eu tenho que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP. Se não houver suspeita de lesão na cabeça, no pescoço ou na coluna vertebral, você pode girar esse paciente para o lado, porque geralmente quando a paciente tem crise convulsiva, ele saliva muito. E aí essa saliva deve sair pelo canto da boca. Fique com a vítima até que ela se torne responsiva, porque depois, logo em seguida da crise convulsiva, o paciente não volta. Geralmente ele tem o que a gente chama de coma pós-crise. Então, ele vai ficar um pouco sonolento, ele não sabe o que foi que aconteceu, então você deve permanecer do lado dela até que ela recobre completamente a consciência. Se tiver chamado o serviço de emergência, permaneça com a vítima até a chegada da ambulância. E nunca introduza nada, aquela história, vou puxar a língua da pessoa. Isso não existe, gente. Ele vai, porque ele vai morder a língua, deixa ele morder, tem problema. Depois, se tiver algum ferimento, a gente vai suturar, não tem problema nenhum, tá? Então, nunca introduza objetos na boca da pessoa em crise convulsiva, nem tente agarrá-la, nem tente contê-la, tudo bem? Olha aí o AVE, né? Eu pensei que era na próxima aula, mas eu tinha colocado nessa. Então, o AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Então, pode ocorrer quando o sangue para de chegar numa parte do cérebro, pode ser um AVI, porque tem um trombozinho, né? Que é que entope a artéria e não passa mais sangue, ou pode ser um AVCH, que é o hemorrágico, quando essa artéria se rompe. Geralmente, ele é muito repentino.
Então, quais são os sinais aí? Alguém já tinha até perguntado. O paciente pode sentir dormência, fraqueza súbita na face, no braço ou na perna de um lado do corpo. Vai ter confusão mental súbita, ele não consegue entender ou falar direito, dificuldade para compreender e para falar, dificuldade para engolir, às vezes dificuldade para enxergar, dificuldade para caminhar, tontura, perda do equilíbrio e da coordenação motora, dor de cabeça súbita e intensa de causa desconhecida. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me certificar que o local é seguro, eu tenho que telefonar para a emergência e se a vítima parar de responder, eu tenho que iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar. A gente até usa essa siglazinha do SAMU, né? Aprenda os sinais de AVC, são elas iniciaram repentinamente. Sorria, né? Peça a pessoa para sorrir, a boca fica torta. O AVE do A do SAMU de abraço, então peça a pessoa para elevar os braços, ela perde a força de um dos braços. O M a gente chama de música, mas na verdade não precisa pedir ela para cantar, ela tem dificuldade de falar, de pronunciar as palavras, e o U é de urgência, tem que chamar o SAMU mesmo e levar esse paciente para o hospital. Pacientes que têm um AVC e são atendidos em até 2 horas, as chances de sequelas diminuem bastante, tá? Então, pacientes que são encaminhados para tomografia, que sabem o tipo de AVC, que são tratados nas primeiras 2 horas, são pacientes que têm uma chance imensa de não ficar sequelado. Com relação a ferimentos, a gente tem que observar, é um sangramento visível? Então, geralmente sangue causa muito, né, a pessoa fica muito atordoada, então permaneça calmo, aplicando compressão, né, você vai comprimir no local, vai apertar, né, na maioria dos sangramentos poderão ser estancados só quando você aperta, e o sangramento frequentemente parece pior do que o que é. Às vezes a gente vê o sangue e já se apavora, e às vezes não é nem... 2 pontinhos vai resolver, né? Então, como é que a gente deve agir? Observe primeiro que o local que você está é seguro. Às vezes foi um bandido que assaltou, que deu uma perfuração ou deu um tiro numa pessoa, e você vai lá e pode ser outra vítima. Então, veja se o local é seguro. Pegue o kit de primeiro socorro, se não tiver um paninho limpo. Use equipamentos de proteção individual, de preferência luvas. Eu não tenho luva, põe a mão no saco, tá? Para tentar, para a tua mão não colocar direto, principalmente se é uma pessoa que você não conhece, para você tentar fazer a compressão no local. Aplique a compressão sobre o ferimento, né, com curativo limpo. Eu não tenho gás, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho um paninho limpo, até um paninho de prato, tá? Depois você não vai mais usar como pano de prato, você vai descartar, mas você pode utilizar se é um paninho limpo. Aplique compressão com parte plana do seu dedo ou com a palma da mão, né, se for algo maior. Se não for estancado, coloque um segundo curativo sem retirar o primeiro e pressione com mais força, sem friccionar, sem esfregar. E cheque os sinais de choque, né? A pessoa vai ficar com a pele fria, pegajosa, aquela sudorese, e ligue sempre para o SAMU para ir atender essa pessoa, ok? Pequenos cortes e escoriações deve ser, você deve lavar bem a ferida com água e sabão, se for possível. Estanques, escoriações, gente, as raladuras, né? Caiu e ralou. Então, é importante que aquele local seja lavado. Estanque o sangramento aplicando pressão sempre, se for possível. E coloque um curativo ou uma bandagem sobre a ferida. Coloque um paninho e depois você pode vir com outro e apertar aquele local para diminuir o sangramento. Quando eu tenho um sangramento nasal, né, às vezes é difícil estancar. E aí é uma quantidade, a gente às vezes não sabe quanto mesmo de sangue a pessoa perdeu, né? Pois a vítima às vezes engole parte desse sangramento. Então, se ela engolir, às vezes ela pode dar náusea, porque o sangue é irritante para a mucosa gástrica. Então, o ideal é que ela não pode assoar o nariz, porque vai aumentar o sangramento, e ela não deve cuspir, tá? Só um instante, gente. E aí, gente, essa pessoa pode engolir, isso vai ser irritante para a mucosa gástrica.
Então, o que eu devo fazer quando meu paciente tá sangrando o nariz? Aqui, quando está muito seco, tem algumas pessoas que podem sangrar o nariz, elas nem pegaram pancada nem nada, mas só porque está seco, às vezes, o nariz ele é muito sensível, né? E aí termina que dá problema. Então, certifique-se se o local é seguro. Se você tiver um kit de primeiros socorros, pegue. Coloque uma proteção, uma luva na mão, se você tiver. Se você não tiver, coloque a mão ensacada. Pressione ambas as narinas. Antigamente, a gente orientava para colocar a cabeça para trás. Hoje, a gente já não faz isso. A gente, com a cabeça reta mesmo, a gente vai pressionar as narinas. Ou então, a gente inclina um pouquinho esse paciente com a cabeça para frente, que é para o sangramento poder vir para cá, porque se a gente faz isso, ele entope a via aérea, o paciente pode ficar sem respirar, tá? Mantenha as narinas pressionadas lateralmente por alguns minutos, né? Até que esse sangramento pare. Se o sangramento continuar, você deve posicionar com mais força. E se não conseguir controlar o sangramento em 15 minutos, ligue para a emergência, né? Para o 192. Se o sangramento for muito profundo, se for muito intenso, avise imediatamente a emergência, né? O médico lá do SAMU para que ele possa encaminhar a ambulância o mais rápido possível. Então, não peça à vítima para inclinar a cabeça para trás, porque pode obstruir a via aérea, aí o sangue pode coagular aqui dentro, e esse paciente pode não respirar, então não faça isso. Não use bolsa de gelo no nariz ou na região frontal, porque isso também pode fazer com que haja coagulação do sangue e impeça a passagem do ar. E não pressione o dorso do nariz entre os olhos. Isso aqui não deve ser feito justamente pelo mesmo motivo, tá? Quando o paciente tem uma amputação, né, que é retirada uma parte do corpo, então você é algo muito feio de ver, né? Você chega lá, tem uma perna para um lado, é muito feio de ver. Então a gente deve fazer o que a gente chama de torniquete, né? Então o que eu vou fazer? Observe se o local é seguro, pego sempre um kit de primeiros socorros, me calço com alguma luva ou coloco a minha mão dentro de algo de um saco, estanque o sangramento da região ferida, aplicando pressão firme, né, por tempo prolongado. Então você vai pressionar aquele local. Procure sinais de choque, né? Aquela pessoa que está com a pele fria, que ele está suando, que ele está pálido. Se o paciente parar, você tem que iniciar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Se não achar a parte amputada, lave bem. Se você achar a parte amputada, lave o membro, se tiver condições, coloque um saco plástico e esse dentro de um outro saco com água fria ou com gelo. Infelizmente, gente, vou dar uma notícia muito difícil para vocês. Teresina, a gente nem precisa fazer isso, porque aqui não existe equipe de reimplante de membros. Se amputar, amputou, infelizmente, tá? E fica com a vítima até que o socorro chegue. Às vezes o sangramento está oculto, né? Às vezes que a gente chama de sangramento interno. É o ferimento decorrente de um acidente, por exemplo, automobilístico, a pessoa bateu com a barriga na direção e teve uma ruptura de fígado, e ela está com sangramento interno. Ou às vezes pode acontecer por conta de uma queda de altura, um trauma no abdômen, às vezes uma pancada muito forte no abdômen ou no tórax. Então, ferimentos nas práticas de esporte, uma pesada pode acontecer, né? O paciente vai sentir dor no tórax do abdômen após esse trauma. A respiração fica curta, né? Ele fica respirando bem devagarzinho, e a presença de sangue expectorado ou vomitado após o trauma. Ele vomita com sangue, então ali tem suspeita de sangue oculto, quer dizer, ele rompeu alguma víscera, né? Rompeu o fígado, rompeu o baço, pode acontecer. Ou às vezes o paciente foi vítima de arma de fogo, ferimento por arma de fogo, ele levou um tiro, então muito provavelmente ele vai ter um sangramento interno. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me certificar que o ambiente, o local é sempre seguro. Pegue um kit de primeiros socorros e ligue para essa emergência. Se a vítima se deitar, mantenha calma. Procure detectar sinais de choque, como pele fria, pegajosa, sudoreica, e esse paciente está inconsciente. E se a vítima não estiver responsiva, então esse paciente você deve iniciar a ressuscitação cardiopulmonar.
Às vezes, ferimento na cabeça, no pescoço ou na coluna vertebral. Quando é que eu devo suspeitar? Quando o paciente caiu de altura, quando é que eu digo que é altura? É quando ele tem pelo menos 2 vezes a altura da pessoa. Eu tenho 1,61 m. Se eu cair de uma altura de 3,22 m, para mim já é uma queda de altura, né? Que é o dobro da minha altura. Ou se essa pessoa levou uma pancada na cabeça, se ela foi agredida, tá, gente? Foi aferida durante um mergulho, ela foi agredida na cabeça, se ela foi eletrocutada, se ela sofreu um acidente de carro, um acidente automobilístico, se ela teve uma queda de bicicleta ou de moto, então eu posso suspeitar que esse meu paciente tem algum tipo desses traumas aí. Então, quais são os sinais? O paciente pode ficar não responsivo, ele pode não responder, ele pode ficar com gemência. É muito comum, né? Paciente com trauma craniano ter vômito, ficar sonolento, ficar confuso, ele não sabe direito o que está acontecendo. Você fala com ele, ele parece assim que está no mundo da lua, não diz coisa com coisa. Ele tem dor de cabeça, ele tem problema na visão, ele tem problema ao andar e ele tem convulsão. Tá? O que pode causar o ferimento na cabeça, no pescoço ou na coluna vertebral? Forte golpe na cabeça ou no tórax, acidente automobilístico, queda de certa altura, queixa de dor no pescoço ou nas costas é um sinal, formigamento nas extremidades ou fraqueza nessas extremidades, ou um ferimento que pode acontecer durante o mergulho. E aí, o que eu devo fazer para esse paciente? Primeiro, verificar se o local é seguro, pegar sempre o kit, ligar para a emergência, imobilizar a cabeça e o pescoço, e aí, gente, eu não vou ter muita coisa. Quando eu estou na ambulância, eu tenho um colar cervical. Aqui eu vou segurar a cabeça nessa posição, tá? Eu tenho que segurar a cabeça e o pescoço nessa posição para o paciente não mexer. Somente vire ou mova a vítima se ele estiver em perigo, se precisar avaliar a respiração da vítima ou observar a via aérea, e se a vítima estiver vomitando, é que você deve virar a cabeça desse paciente, caso contrário, ele deve ficar paradinho. É muito comum, às vezes, isso acontecer e a pessoa botar uma coisa embaixo da cabeça, não deve colocar nada, tá? Até que o SAMU chegue. Caso não seja responsiva, que essa pessoa não esteja respondendo, aí sim eu vou iniciar a RCP. Se for necessário, né, virar a vítima, certifique-se de virá-la enquanto apoia a cabeça e o pescoço da vítima em linha reta, que a gente chama de virar em bloco. E se a vítima estiver responsiva, estiver falando, mas estiver vomitando, vire sempre a pessoa e você não vai virar só a cabeça, você vai virar a pessoa toda de lado, tá? Gente, para a aula de hoje eram essas informações. Eu fico, tem aqui meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar por e-mail, pode mandar. Mas eu fico agora à disposição para responder mais perguntas se tiver. Professora, tem mais 2 perguntas aqui no chat. Olha isso, está aumentando. Pancada na cabeça pode causar algum tipo de falta de memória? Sim, existe o que a gente chama de amnésia transitória. Então, a pessoa pode sim levar uma pancada na cabeça e sentir uma amnésia por um tempo, e às vezes pode ter uma amnésia prolongada. Isso vai depender muito do tipo de trauma e da área, né, que foi lesionada durante a pancada. Pergunta de Sofia. Quais os sintomas podem ser causados em crianças com a convulsão febril? Os sintomas vai ser igualzinho os sintomas do adulto. Essa criança vai ficar, às vezes vira o olho, tem tremores, mas graças a Deus a convulsão febril é uma convulsão que ela é autolimitada. Ela dura no máximo 30 segundos, que para quem está assistindo é uma vida, tá? E aí, quando tudo que baixa a temperatura corporal, né? A temperatura começa a cair, tomou o remedinho, a temperatura baixa, essa pessoa não vai ter mais convulsão. Mas é muito, assim, para quem está assistindo, 30 segundos, gente, é uma vida. Demora, assim, parece 3 anos. Mais Mais alguma dúvida, alguma? pessoal? João, convida eles para vir
conhecer os nossos laboratórios, conhecer a nossa estrutura, que eles vão ficar apaixonados, como eu também sou apaixonada. Convido sim. Aqui alguns têm. Como é nacional, professora, tem alguns de fora também. Mas Tem aí, vários. passando por Mas o Teresina, convite está sendo feito. né? Passando por Passando por Teresina, pode Teresina, fiquem procurar. à vontade. Tem mais outra. Deixa eu ver aqui. Sim, está sendo gravado, tá, pessoal? O nosso mini curso ele é gravado e vai estar disponível na nossa plataforma, tá bom? Mesma plataforma que vocês se inscreveram. Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, eu falo bem rápido, mas se quiserem, se tiverem alguma dúvida, podem colocar. Se não quiserem falar no chat, pode mandar pelo e-mail. Eu fico sempre à disposição, tá? Porque eu fico, assim, eu acredito que quanto mais pessoas souberem sobre primeiro socorro, eu sou apaixonada, parece que, acho que dá para perceber, né? Que eu sou apaixonada por primeiros socorros, né? Mas se na realidade vocês tiverem alguma dúvida e ficaram encabulados, pode mandar por e-mail, porque eu acredito que quanto mais pessoas souberem agir em situações de primeiros socorros, maior número de pessoas a gente salva. E, gente, eu posso dizer para vocês, assim, do fundo da minha alma, que não existe uma sensação melhor do que você ajudar a salvar uma vida. Assim, é aquela sensação assim de dever cumprido. E assim, eu, enquanto socorrista, sou apaixonada pelo que eu faço, pelo fato de saber que eu estou fazendo e é imediato. Se eu fizer, lógico, eu não sou Deus, Deus é quem dá a vida, Deus é quem sabe quem vai, quem fica, né? Às vezes você faz tudo, tudo, tudo e não consegue. Mas a gente sabe que pelo menos a gente fez tudo o que podia. Então a sensação de dever cumprido é muito grande. E aí, no momento que você atende alguém, que você consegue visualizar esse atendimento, e esse atendimento foi legal, gente, não existe coisa melhor, não existe coisa mais gratificante. Professora, Mariane perguntou: tem características necessárias para uma pessoa que quer se tornar médica? Eu acho que gostar de gente, eu acho que é a primeira característica. Se você gosta de gente, gosta de ajudar, eu acho que essa característica é a principal de todas. Mais alguma dúvida, pessoal? João, eu vou convidá-los, né, para a próxima parte. O que que Pronto. precisa? O que que precisa? Eu estou vendo aqui que a Micaela está perguntando o que que precisa. Aqui no estado do Piauí, Micaela, eu não sei se você está, eu estou aqui em Teresina. Aqui em Teresina a gente passa por concurso público e depois a gente faz os cursos, né, que é o PHTLS, que é Pré-Hospital Support Life, né, que a gente que é o pré-hospitalar, é o suporte de vida no pré-hospitalar. A gente faz o ATLS, que é o suporte de vida em cardiologia. A gente faz o suporte de vida em pediatria, a gente faz vários cursos para a gente poder atender esses pacientes na rua. Tá. A Luísa perguntou: socorristas são médicos ou possuem algum técnico? Não, nós temos aqui, aliás, no Brasil todo, nós temos dois tipos de ambulância, uma básica e uma avançada. Na avançada, nós temos que ter pelo menos o médico, o enfermeiro e o motorista. Aqui no estado do Piauí, nós temos médico, enfermeiro, motorista e um técnico de enfermagem. E às vezes a gente leva alunos de medicina e de enfermagem dentro da ambulância para ajudar, como estágio. E existe a ambulância básica, que é só o técnico de enfermagem e o motorista. Então, quem decide se vai à avançada ou se vai à básica é o médico da regulação. Então, quando é um caso mais grave, vai a ambulância que é a avançada, que é uma UTI móvel, e quando vai com um caso mais leve, vai uma básica, que é só o técnico de enfermagem e o condutor. Eriane perguntou: o que se faz necessário para fazer esses cursos? Aí tem que estar, ou tá nos últimos anos do curso, ou já ser formado, tá? E pode fazer médicos e enfermeiros.
O Adriano, eu acho que está com a mão levantada. A Adriana, desculpa. A Adriana quer fazer alguma pergunta? Então, gente, eu acho que... Adriana, se você quiser fazer alguma pergunta, seu microfone está desligado, então você precisa abrir o microfone. O João passa as informações, né? Onde é que vai ficar gravado, o João passa aí para eles. Acho que ela levantou sem querer a mão. Ah, tá bom. Eu quero convidá-los para a próxima terça-feira, a gente se encontrar no mesmo horário, para que a gente possa dar continuidade. Vou falar um pouquinho de ressuscitação cardiopulmonar, como é que a gente deve fazer, qual é a posição. Vou falar de outras coisinhas mais, de queimaduras que eu não falei nessa aula, queimaduras e RCP. E aí a gente tira mais algumas dúvidas. Se vocês tiverem, a gente fica à disposição para a próxima aula. Tudo bem? Tá certo, professora. Eu queria agradecer a todos que participaram do primeiro dia do minicurso também, tá? E já convidando para a próxima semana para dar continuidade, tá? Com a professora Naudiana. Tá certo, pessoal? Sobre a gravação ainda vai ser disponibilizada no site, tá? Não se preocupe. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.